é o meu elenco, os meus espectadores. Não gosto de dar aula sozinho. Olá, tudo bem? Sou o professor Saboia. Olá, tudo bem? Sou o professor Saboia. Estamos aqui para a nossa aula de número 6, aula com assuntos referentes ao nono ano, mais precisamente as equações de segundo grau, com uma variável, equação polinomial de segundo grau. Nós vimos nos sétimos anos as equações polinomiais de primeiro grau, ou seja, aquelas que o expoente da variável é 1. E agora nós vamos ver aquelas que o expoente maior, o maior expoente da variável é 2, portanto, equação de segundo grau. Bem, as questões que nós vamos passar, que nós vamos resolver durante a aula, elas estão no nosso livro didático. O livro didático é A Conquista da Matemática, mas quem não tiver esse livro encontrará em qualquer livro de nono ano, tá bom? Vou dar uma pequena pausa, que é para a gente direcionar a câmera para os nossos slides, para que fique mais compreensível. Bem, a princípio aí o nosso quadrinho de abertura, só para enquadramento da nossa câmera. Boas-vindas. Olá, tudo bem? Aula de nono ano, aula número 6, tio Saboia. Aquela nossa equaçãozinha que nós criamos juntos, equação do amor, math mais você mais tio Saboia é igual a love. Uma leseirinha aí. Bem, a nossa aula, eu farei hoje as referências às equações polinomiais de segundo grau, como já falei na abertura. É toda equação que tem a forma de um polinômio de segundo grau. As atividades que eu vou propor não são obrigatórias, essas aqui. Essas atividades são propostas, estão na página 102 e 103 do nosso livro didático A Conquista da Matemática. Desde já eu digo, quem não tiver este livro, quem estiver assistindo e não tiver esse livro, você encontrará questões referentes a equações de segundo grau em qualquer livro de nono ano. Qualquer livro serve, não tem problema. Leia as perguntas, resolva por curiosidade e reforço do seu aprendizado. Caso você tenha alguma dúvida, você pode tirar dúvidas lá nos comentários aqui do canal, ou então lá no privado, no nosso grupo do nono ano, no nosso grupo do WhatsApp do nono ano. Ou então, quem for ouvinte, se inscreve aí no canal e você vai poder tirar as dúvidas comigo lá nos comentários. Eu deixei acionada as notificações e logo que chega um comentário, então eu sou notificado. Responderei com certeza. Bem, considere as equações abaixo. Essa equação, 5x mais 7 igual a 3x mais 9 menos 5x mais 3.
É uma equação? É, porque ela tem uma igualdade e tem dois membros com termos. Tem termo nos dois membros. Então, aqui é uma equação. Também vimos no sétimo ano que uma equação, a igualdade divide o espaço onde a equação está montada, está mostrada, em dois lados. Ó. A igualdade divide o espaço dela em dois lados. São chamados os membros. O da esquerda é o primeiro membro e o da direita é o segundo membro da equação. Dois membros. Bem, nesse primeiro membro dessa equação aqui, nós temos 5x. Ó, eu botei os pontinhos, mas desde já eu lembro a vocês, esses pontinhos não são obrigatórios, mas é só um lembrete para você de que eles existem, eles estão lá subentendidos. Nos livros, nos exercícios que vão encontrar, não aparecerão esses pontinhos, esses vezes. 5 vezes x mais 7 igual a 3 vezes x mais 9 menos 5 vezes x mais 3. Lá só vai aparecer 5x mais 7 igual a 3x mais 9 menos 5x mais 3. Esses números, lembrando que eles são os coeficientes dos monômios, o coeficiente desse termo é 3. O coeficiente deste aqui é menos 5. O coeficiente aqui é mais 5. Não tem sinal, porque é mais, também já sabemos. Então, estamos para analisar essa equação. Quais são os expoentes que apareceram nas variáveis, na variável dessa equação? Temos aqui uma equação na variável x, ó. Só tem uma variável, x. Poderia aparecer outra, poderia, 3y, 3m, x mais 3m, não tem problema. Bem, mas veja, aqui não apareceu expoente, é porque é 1, expoente 1. Então, todas as variáveis dessa equação estão com expoente 1, portanto, nós estamos diante de uma equação de primeiro grau. Um outro exemplo. Essa equação. No primeiro membro, nós temos 7 menos 2x igual a menos 9x mais 1 menos 1x. Olha, outro detalhe é que aqui não apareceu o coeficiente. É porque é 1. Menos x é menos 1x. Aqui é menos 9x. O coeficiente é 9. Aqui não apareceu o coeficiente, é porque está subentendido 1. Então, é menos 1x mais 2. Então, essa equação também, ó, todos os expoentes aqui foram 1. Então, ela também, estamos também tratando de uma equação de primeiro grau. Nesta, 5x mais 7 no primeiro membro, igual a 3x mais 9 menos 5x ao quadrado, olha aqui a segunda, expoente 2, mais 3. Então, nós temos aqui agora uma equação de segundo grau. Aqui foi de primeiro, aqui de primeiro, mas professor, não precisava, não era necessário 5x2 menos 5x2 vir na frente? Não. O termo que vai determinar o grau da equação, ele pode vir no começo ou pode vir no final ou no meio, não tem problema. Basta que ele esteja presente um termo com x elevado à segunda e já está caracterizado uma equação de segundo grau. Então, essa equação é uma equação polinomial, porque aqui é um polinômio, é uma equação polinomial de segundo grau, com uma variável, só tem a variável x. Equação de segundo grau. Esta, analise. 5x à terceira mais 7 é igual a 3x mais 9 menos 5x à segunda potência mais 3. Então, aqui nós temos qual o maior expoente? Aqui foi expoente 1, aqui expoente 2 e aqui 3. Ó. Então, estamos diante de uma equação de terceiro grau. Quem diz o grau da equação é o maior expoente mostrado na variável. Outro exemplo. Esta equação, 5x à segunda mais 7, no primeiro membro. No segundo membro, igual a 3x à quinta. Ó, veja que nessa eu já não coloquei os pontinhos, porque eu sei que você já memorizou que aqui tem um pontinho, aqui tem um pontinho, aqui tem um pontinho de vezes, aqui tem um pontinho de vezes.
Não vai encontrar isso nos livros, eu botei para relembrar. Bem, no primeiro membro dessa equação nós temos 5x à segunda potência, 5x à segunda, a gente diz assim, só isso, menos mais 7, 5x à segunda mais 7, igual a 3x à quinta mais 9, menos 5x à quarta mais 3x mais 3. Qual é o maior expoente que apareceu para a variável x? Foi 5. Então, nós temos aqui, estamos diante de uma equação de quinto grau. Mas, professor, nós vamos resolver a equação de terceiro grau, quarto grau, quinto grau? Não. No momento, não. Vai chegar o seu momento de você, na sua jornada de estudos, você vai resolver, sim, equações de terceiro grau, de quarto grau, quinto grau, mas neste momento nós vamos resolver apenas equações de segundo grau, tá bom? Aqui no nono ano. Bem, a forma geral de uma equação de segundo grau. A forma geral é porque a equação de segundo grau, ela tem uma forma, um formato. Essa forma vem de formato. Um formato no qual ela é sempre apresentada e assim ela estará preparada para ser resolvida. A forma geral é aquela que a regra é que você coloca todos os termos da equação no primeiro membro e no segundo membro não fica nenhum termo. Fica nenhum termo. Nenhum termo é zero. Então, fica zero no segundo termo. Então, olha só. X à segunda, A é o número que vai aparecer na frente do x à segunda, 5, 3, menos 1, menos 2, menos 3, o número que vai aparecer na frente do x à segunda. AX à segunda mais BX à primeira, ó, o valor que vai aparecer, o valor numérico que vai aparecer, o coeficiente que vai aparecer diante do x à primeira, vamos representar por B, uma letrinha, está marcando o lugar dele. Mais CX elevado a zero igual a zero. Essa equação, ela está na forma geral. Por quê? Todos os termos do polinômio formador da equação estão no primeiro membro, ó. E no segundo membro não ficou nada lá. Nada é zero. Então, essa equação está na forma geral. Um polinômio de segundo grau. E verifique que os expoentes estão em ordem decrescente, ó. X à segunda, BX à primeira e CX elevado a zero. Bem, também, como eu já falei, não é usual expor o expoente 1. Quando é 1, não precisa colocar. Quando é 0, x elevado a zero dá 1, 1 vezes c é c. Então, essa expressão, esse formato da equação, ele pode ser também colocado de uma forma mais simples, assim. AX à segunda mais BX apenas, ó, não precisa expor o 1, mais C apenas, igual a zero. Porque x elevado a zero dá 1 vezes c é c. Esse c também, portanto, por não aparecer a variável x, ele é chamado termo independente da equação. É o termo independente. Então, olha, o A, o B e o C serão números reais. Qualquer número que você imaginar para o A, para o B e para o C. Número decimal, fração, número inteiro, qualquer número que você pensar pode ser escolhido para o A, para o B e para o C. Certo? Então, A, B e C tem que ser números pertencentes aos reais. A pertence aos reais, mas só um pequeno detalhe a respeito do A. O A, todos eles podem ser qualquer número, mas o A, com exceção do A, nunca pode ser zero. Por quê, professor? Se o A for zero, veja, esse termo aqui vai ficar 0x à segunda e 0x à segunda vai desaparecer. 0x é 0. Fica 0 mais bx mais c. Então, ficará uma equação polinomial de primeiro grau. Ela deixa de ser, se o A for zero, ela deixará de ser equação de segundo grau e passará a ser uma equaçãozinha de primeiro grau. Tá bom? Então, somente o A, ele nunca é
zero. Quando se tratar de uma equação de segundo grau. Olha lá. O B e o C, eles podem ser zero. Pode ser B zero e C não é zero. Pode ser C zero, C sendo zero e B não sendo zero. Ou então os dois ao mesmo tempo sendo zero. Zero e zero. Tá bom? Outro detalhe. A equação de segundo grau, ela em geral, ela apresenta duas raízes. E para a gente enumerar essas raízes, a gente costuma usar argumentos, usar formas ideais. Então, a forma mais usada para dizer que a primeira raiz, ó, x, e bota uma aspazinha. Essa aspa a gente lê linha, x, uma linha. Então, está dizendo aqui que aqui nós temos a primeira raiz da equação, quando formos resolver. E a segunda raiz, nós indicaremos com duas aspas, x, duas linhas. Ó, x, uma linha, a primeira raiz, e x, duas linhas, a segunda raiz. Tá aí como expomos as raízes de uma equação de segundo grau. E você tem também uma outra maneira. Ao invés de usar a linha e duas linhas, você pode botar simplesmente um índicezinho aqui indicando que é a primeira raiz, ó, x1 e x2. Nada vai lhe atrapalhar se você escolher assim. Não tem problema de nada, tá bom? Então, x uma linha e x duas linhas ou x1 e x2, as duas raízes da equação. A fórmula de resolução. Quando você coloca a equação na forma geral, ela estará pronta para ser resolvida. E para resolver, nós vamos usar uma fórmula. É a fórmula de resolução da equação de segundo grau. Essa fórmula, algumas pessoas, muita gente chama fórmula de Bhaskara, mas eu não concordo, não foi Bhaskara que inventou que descobriu essa fórmula. Muito antes dele imaginar em ser gente, já os babilônicos já usavam e outros povos, como os sumérios. Então, eu discordo, não é de Bhaskara, é fórmula de equação de segundo grau. Olha lá. Nessa fórmula, nós vamos tratar, para resolver a equação, apenas com os coeficientes, ou seja, aqueles números que aparecem na frente das variáveis. Ó, o A, o B e o C. Então, x é igual, nós queremos encontrar a raiz da equação que é x. Então, a raiz da equação, x, vai ser igual a uma fração. Em cima dessa fração, nós temos menos o b. Ó. Esse menos está mandando trocar o sinal do b ao ser trazido para cá, de lá da equação para cá. Menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de, aqui tem um 2, ó, exposto, ou subentendido. Então, como temos uma raiz par, por isso que é mais ou menos. Também vimos em aulas passadas. Quando extraímos a raiz par de um número, sempre tem duas raízes, a raiz positiva e a negativa. Mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Olha como é grande a fórmula. E embaixo no denominador, 2 vezes o a da equação. Então, todos esses aqui são os coeficientes da equação que eu lhe mostrei lá na forma geral. A é o coeficiente da variável x ao quadrado, b é o coeficiente de x e c é o termo independente, como eu falei lá no slide anterior. Tá bom? Então, são com eles, com os coeficientes, que você vai conseguir chegar ao valor da raiz da equação. Memoriza a fórmula, printa a tela e vamos em frente. Esta parte aqui de dentro, desde que eu comecei, ainda era garoto, faz tempo, né? Eu ainda era garoto, que comecei a resolver equações de segundo grau, eu escolhi resolver isso aqui sempre separadamente, porque é a maior parte da fórmula. Então, resolver isso separadamente, para quando precisar da raiz, leva para lá já o valor escolhido, já o valor tirado. Então, o valor, essa expressão daqui, ela é chamada de delta. Por que delta? Delta é uma letra grega que ela expressa, ela
representa variação de alguma grandeza. Lá na química, variação de entalpia, ΔH. Lá na física, variação ΔS, variação do espaço, ΔT, variação do tempo, ΔB, variação do campo magnético, e assim sucessivamente. Tem várias situações que usado o delta representando variação. E aqui, o que variação o delta representa? É a variação das raízes da equação. Quando o delta for igual a zero, se você resolver o delta e der igual a zero, a equação terá uma raiz real dupla, ou seja, terá o x' será igual ao x duas linhas. Se o delta der maior do que zero, der um número positivo, qualquer número positivo, a equação vai ter duas raízes reais iguais. Se o delta der menor do que zero, ou seja, der aqui um número negativo, a equação não vai ter raízes reais, vai ter raízes complexas, que também é outra situação que você vai estudar lá no ensino médio, tá bom? Então, o delta da equação é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E vamos, sempre que eu for resolver uma aqui, eu vou resolver o delta isoladamente para depois levar lá para dentro da raiz só o resultado. Então, vamos lá. Menino, olha para cá, menino. Olha, passando aí essa equação. Vamos colocá-la na forma geral da equação de segundo grau. Ela não está na forma geral, porque olha, ela está toda desorganizada, tem que o x ao quadrado ficar no primeiro membro, tem x ao quadrado lá do outro lado, está tudo espalhado. Então vamos juntar todos os termos no primeiro membro e no segundo membro deixar nenhum termo, deixar zero. E vamos desde já colocando em ordem decrescente dos expoentes, ou seja, colocar primeiro o x a segunda, depois o x a primeira e depois os termos independentes, que não tem x. Então, menos 5x, lembra lá da equação de primeiro grau, quando um termo do segundo membro passa para o primeiro, ele passa com a operação inversa, ou seja, está aqui menos 5x à segunda, vai passar mais 5x à segunda. Os termos que já estiverem lá, eles não mudarão a operação. Aqui está mais 3x, continua mais 3x. Está mais 8, continua mais 8. Está menos 4x2, continua mais 4x, menos 4x à segunda. Então, vamos lá. Ó, menos 4x à segunda, mais 5x à segunda, mais 3x continuou porque estava no primeiro membro e continua no primeiro membro. Do lado de lá, tinha mais 8x, veio para cá, menos 8x. Estava mais 9, veio para cá, menos 9. Agora também, tá mais 8, continua mais 8. Tá mais 5, vem para cá, menos 5, ó. Mais 8, repetiu, e menos 5. O que ficou lá no segundo membro? Nada. Nada é zero. Agora, vamos juntar os termos semelhantes, ó. Esse termo é semelhante com este, porque é x à segunda e x à segunda. Este é semelhante com este, porque é x à primeira, x à primeira. E esses três aqui são também semelhantes, porque ambos são constantes. São termos independentes. Opera. Mais 5 com menos 4, sinais diferentes, diminui ao sinal do maior. 5 menos 4 dá 1, sinal do maior mais. Então, mais 1x à segunda. Aqui, mais 3 com menos 8, sinais diferentes, diminui ao sinal do maior. 8 menos 3 dá 5, sinal do maior, menos. Então, fica mais 1x, menos 5x, e aqui, menos 9 com menos 5 dá menos 14. Menos 14 com mais 6, sinal diferente diminui ao sinal do maior, dá menos 6, igual a zero. Tá aí a equação. Agora sim, a nossa equação está na forma geral, está pronta para ser levada para a fórmula da equação de segundo grau para ser resolvida. E aí vamos ver, ó. Quem é o A da equação? O A é mais 1. Quem é o B da equação? É menos 5, é quem está na frente do x, ó. E quem é o C? É o termo que não tem x, é menos 6. Então, se baseie por isso, se oriente por isso. X à segunda, aquele número que está na frente do x à segunda é o A. Aquele número que está na frente do x à primeira é o B da equação. E aquele número que não tem x, é o termo independente, é o C da equação.
Como eu falei, esse termo com este gerou esse valor. Mais 5 com menos 4 dá mais 1x à segunda. Esses dois, menos 8 com mais 3, sinal diferente de subtração do maior, menos 5x. Menos 9 com menos 5 dá menos 14, com mais 8, menos 6. Está aí a nossa equação na forma geral, pronta para ser resolvida. Vamos levar ela para cá, ó, e vamos resolver aquela mesma equação que estava lá. Pergunto, quem é o A da equação? Primeiro, lembrando a fórmula. Qual é a fórmula? Já lembrou? Menino, olha para cá, menino. Olha a fórmula. Menos B, mais ou menos, porque vamos extrair uma raiz para a raiz quadrada de delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C sobre 2 vezes A. Quem é o A da equação? O A da equação é mais 1, ó. Mais 1. Quem é o B da equação? O B da equação é menos 5. Quem é o C da equação? O C da equação é menos 6. E vamos calcular o delta. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta, trazendo para cá para resolver, ó. Tá aí a equação, A, B e C. Tá aí o delta, vamos resolver aqui. O delta, B ao quadrado, B é menos 5, coloca entre parênteses. Menos 5, entre parênteses, ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o A. Quem é o A? Vai buscar o A. O A é mais 1, entre parênteses, porque tem um produto, tem um sinal e tem um vezes. Vezes também, ó, o C da equação. Quem é o C? Menos 6, entre parênteses, outra vez, para isolar o sinal do 6 com o sinal da multiplicação. Delta vai ser número negativo elevado a expoente par dá positivo. 5 ao quadrado é 25, então dá mais 25. Não precisa colocar o sinal de mais, que quando não tem sinal sabemos que é mais. Ó, produto, esses três aqui estão se multiplicando, então mais por menos dá menos e menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Para terminar o delta, para conseguir o valor final do delta, é só somar. 25 mais 24, 49. Deu mais 49, então essa equação, ela vai ter, o delta deu positivo, deu maior do que zero. Então, essa equação aqui, ela vai ter duas raízes reais e diferentes. Nós vamos ver. Vamos resolver agora. Vou levar para lá a equação, o valor do delta que acabamos de achar e a fórmula. Lembrando da fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 2a. Vamos levar esses detalhes para o próximo slide. Ó. A equação, o valor do delta calculado e a nossa fórmula. Equação, o delta e a fórmula. Colocando os valores agora. Ó, menos o B. Esse menos diz troque o sinal do B. Se está menos 5, quando botar aqui, bota mais 5. Se tivesse mais 5, colocava aqui menos 5. Como está menos 5, vamos colocar aqui mais 5. Ó. Mas se quiser, é só fazer ó, menos, esse menos aqui. O B, que o B é menos 5, então colocar entre parênteses para isolar o menos da fórmula e o menos do 5. Mais ou menos a raiz quadrada do delta. Cadê o delta? Calculado, ó, 49. Veja como é bom calcular isoladamente, que na hora que precisar da fórmula, já vai direto o valor final do delta. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A da equação? O A é mais 1, entre parênteses, vezes mais 1. Então, vamos eliminar agora. Ó. X vai ser menos por menos dá mais, 5 sai do parênteses, mais 5. Não precisa expor o sinal mais, só se quiser. Mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. Mais por mais dá mais, 2 vezes 1 é 2, mais 2. Daqui, agora, nós vamos calcular as duas raízes. É hora de separar os dados para o x uma linha e o x duas linhas. A primeira raiz e a segunda raiz. Ó, a primeira raiz você pega, ó, veja que tem mais e menos. Então, a primeira raiz pega com mais. 5 mais 7 sobre 2. Bota aqui. A segunda raiz pega 5 menos 7 sobre 2. Então, vamos fazer, ó. X, uma linha, calculando, tá? E o traço fracionário, 5 mais 7, ó. 5 mais 7 sobre 2, porque é esse 2 aqui.
uma linha vai ser 5 mais 7 é 12, 12 sobre 2. Toda criança sabe, menino, olha para cá, menino. Toda criança sabe, toda criança aprendeu lá no 6º ano e no 7º que um traço fracionário ele está estimulando você, está mandando você fazer uma divisão, o de cima pelo de baixo, numerador pelo denominador, mais por mais dá mais, 12 dividido por 2, todo mundo sabe que é 6. Encontramos a primeira raiz, ó. X uma linha é 6. Para encontrar o x duas linhas, como já falei, agora volta para cá, ó, e pega o menos. Vai ser traço fracionário, x duas linhas, ó, segunda raiz. 5 menos 7 sobre 2. X duas linhas vai ser 5 menos 7, ó, aqui é mais 5 com menos 7. Sinais diferentes, diminui dá o sinal do maior. 5 menos 7 é 2 e o sinal do maior é menos, ó, menos 2, sobre esse 2 aqui, que já estava. Traço fracionário, divisão, menino, olha para cá, menino, mais por menos pelo mais daqui de baixo, dá menos. 2 dividido por 2 dá 1. Olha aí, como eu falei, o delta deu mais 49, deu maior do que zero. E eu disse, quando o delta der maior do que zero, a equação terá duas raízes reais diferentes, ó. Duas raízes reais e diferentes. 6 é real e menos 1 também é número real. A solução da equação vai ser, ó, mais 6, separados por uma vírgula e o menos 1. Olha lá, que coisa interessante. Algumas vezes, ou na maioria das vezes, o problema vai dizer, determine, encontre a solução da equação. Então, quer que você resolva e coloque aqui no conjunto solução. É um conjunto com as duas raízes. Muitas vezes também pergunta, calcule as raízes da equação. Todas essas perguntas estão pedindo para você resolver a equação. Encontre as raízes. Encontrou x', x duas linhas, estão encontradas as raízes. Agora, continuando, vamos ver um outro exemplo. Essa equação aqui. Menos x ao quadrado mais 4x igual a zero. Essa equação está na forma geral? Quase. Olha lá, tem quem é o A? O A é menos 1, é o termo que é o valor numérico, é o coeficiente da variável x ao quadrado, mais 4x, que é o B, é o termo que é o coeficiente de x. Por isso que eu sei que aqui é o B, porque tem um x. Por isso que eu sei que menos 1 é o A, porque está aqui o x ao quadrado. Então, faltou o B, ó. Como o C não apareceu, é porque é zero. Então, ela na forma geral ficava menos 1x à segunda, mais 4x como está, mais C, que é zero, igual a zero. Então, está aqui o A, o B e o C. O A da equação, o B e o C. Vamos fazer a fórmula. Primeiro, calcular o delta. O delta vai ser o B da equação ao quadrado, menos 4 vezes o A da equação, vezes o C da equação, ó. Delta vai ser, quem é o B é mais 4, então mais 4 ao quadrado, esse doisinho, menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o A da equação, o A é menos 1, olha, põe entre parênteses, menino, olha para cá, menino, ó, vezes, entre parênteses, para não confundir o sinal da multiplicação e o sinal do coeficiente, vezes também C. Quanto é C? C é zero. Então, continuando, delta, 4 ao quadrado é 16, é 4 vezes 4, menos por menos dá mais. 4 vezes 1, 4, vezes 0 é 0. Continuando, o delta vai ser 16 mais 0 é 16. Achamos o delta, começar a botar na fórmula. Qual é a fórmula? Já decorou? A fórmula é x é igual, a raiz da equação é igual, menos o b mais ou menos a raiz quadrada do delta, que está na mão, olha como é bom, sobre 2a. Delta x vai ser menos o b. Lembra do que é o menos o b? Trocar o sinal. O b é mais 4, vai ficar aqui menos 4. Traz com o sinal trocado na hora de botar na fórmula. Ou bota direto, ou bota aquele sinalzinho. Ó, já botei direto. Lá no outro eu botei o sinal da fórmula, entre parênteses o sinal do B. Mas aqui eu já botei direto, ó.
só trocar o sinal do B, se quiser diminuir o trabalho. Menos B, troque o sinal do B. Então não estava mais 4, veio para cá menos 4 na fórmula. É só essa a situação que troca o sinal. Mais ou menos, porque mais ou menos vamos extrair uma raiz quadrada de delta. Olha como é bom. Quanto é o delta, meu filho? O delta é 16, ó. Só leva para lá. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? Menino, olha para cá, menino. Olha o A lá na equação. O A é menos 1. Mas, professor, não tem 1 aí, professor. O 1 está subentendido. Aqui, ó. Então é menos 1. Tá bom? Ai, professor, é muita coisa. Mas tem que lembrar, você já é um hominho, já é uma mocinha. Já dá para memorizar fácil, fácil. 2 vezes o A. Quem é o A? O A é menos 1. Entre parênteses, tu lembra, menino? Entre parênteses, para não confundir o sinal do coeficiente e o sinal de vezes. Então, x vai ser menos 4, repete, mais ou menos. Vamos extrair a raiz. Tu sabe qual é a raiz quadrada de 16, menino? Diz aí, menina. Quanto é? É 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Aqui só tem um produtinho, ó. Mais por menos dá menos. 2 vezes 1 é 2. Tá preparado? Vamos calcular agora ó, a primeira raiz e a segunda raiz, ou seja, x' e x duas linhas. Antes eu lhe pergunto, quantas raízes essa equação vai ter? Uma? Nenhuma ou uma raiz dupla? 2 raízes iguais. Como o delta deu maior do que zero, deu mais 16, então ela vai ter 2 raízes reais e diferentes. O x' vai ser diferente do x duas linhas. Se tivesse dado zero aqui, o x' ia ser igual ao x duas linhas. Se o x' fosse menos 3, o x duas linhas também menos 3. Se x duas linhas fosse mais 5, o x duas linhas também seria mais 5. Se aqui fosse zero, delta fosse zero. Como deu mais 16, 2 raízes reais diferentes, vamos mostrar agora. Calculando x uma linha, ó, primeira raiz vai ser traço fracionário, esse mesmo traço aqui. Vamos pregar com o mais. Menos 4 mais esse 4 aqui. Mas, professor, se eu quiser pegar logo menos? Pode pegar logo menos, a ordem não altera. Pode pegar logo para x uma linha e logo com o menos. Isso é indiferente, isso não muda resultados. Sobre menos 2, ó, x uma linha vai ser, quanto é menos 4 com mais 4? Sinal diferente, diminui e dá o sinal do maior. 4 menos 4 é 0, não tem maior, 0 não tem sinal, então 0. Sobre menos 2, que não mexemos no menos 2. Traço fracionário é o que, menino? Traço fracionário é uma divisão. Então, 0 dividido por menos 2 dá 0. 0 dividido por qualquer número é 0. Acabamos de achar a primeira raiz da equação, ou seja, o x, uma linha da equação. Quanto é o x'? É 0. Encontrando o x duas linhas, se usamos o mais aqui, agora vamos usar o menos. Então, x duas linhas, a segunda raiz da equação vai ser traço fracionário, o menos 4 que é este aqui, agora ó, menos, usamos o mais, agora o menos, o 4 de novo, que é esse 4 aqui. Sobre menos 2, porque é a parte, o coeficiente, ou o denominador da equação. X duas linhas vai ser traço fracionário, menos 4 com menos 4, sinais iguais, você soma e repete o sinal, 4 mais 4 dá 8, repete o sinal que é menos, e embaixo continua o mesmo, menos 2, de lá. X duas linhas para terminar, aqui de novo é uma divisão, ó. Divisão, quanto é menos 8 dividido por menos 2? Menos por menos dá mais, 8 dividido por 2 é 4. Então tá aí, ó, a segunda raiz. Como falei, delta maior do que zero, deu mais 16, 2 raízes reais diferentes. Tá aí a nossa solução. Quem é? A solução dessa equação é 0 e, ó, separado por uma vírgula separadora, o mais 4. 0i mais 4. Algumas pessoas leem 0, mais 4. Errado. Não pode ler assim. É 0
e 4. Não precisa mencionar a vírgula separadora. 0 e 4. É um conjunto. Pois bem, próxima. Menos 2, x a segunda, mais 8 igual a 0. Quem é o A, quem é o B, quem é o C? O A é o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o A é menos 2. Quem é o B? É o coeficiente do x à primeira. Cadê o x à primeira? Não apareceu, é porque é 0. Então, bem aqui teria 0x mais C. Por que eu sei que aqui é o C? Porque ele está independente, ele não tem variável. Ó. Então, eu tenho certeza que esse número aqui é o C, não é o B. Se fosse o B, teria o x, como foi no exemplo anterior. Vamos colocá-la na forma geral para levar para nossa fórmula. Olha lá. Menos x a segunda, continua. O B não apareceu, é porque é 0B. Mais 8, tomou o lugar do C, igual a 0. Agora, nós temos a equação na forma geral, prontinha para ser resolvida. Primeiro, quem é o A? Menos 2. Quem é o B? É 0. Quem é o C? É 8 mais 8. Delta, calcular o delta. Delta. Delta é B ao quadrado. B é 0, ó. 0 ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o A. Quem é o A? Olha para cá, menino. O A é menos 2. O que eu falei? Coloca entre parênteses para isolar o sinal do vezes da multiplicação com o sinal do coeficiente. Não esqueça desses detalhes. São detalhes. Vezes também o C. Quem é o C da equação? O C é mais 8, entre parênteses, de novo. A matemática tem desses detalhes que exatamente são recursos para que você não seja induzido ao erro, tá bom? Bem, continuando, o delta vai ser 0 ao quadrado, é 0 vezes 0, que é 0, menos por menos dá mais, e mais por mais dá mais. 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 8, 64. Delta vai ser 0 mais 64. Quanto é 0 mais 64? Claro que é 64. Acabamos o delta, vamos ver a fórmula. Você já lembra da fórmula? Tenta dizer aí, sem ver, sem olhar. Vai, menino, como é a fórmula? Diz, menina. Isso, acertou. Ó, x é igual, olha a fórmula, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta, que está na mão, sobre 2 vezes o a. E agora? Começando, ó. Lembra o que é este menos, menino? Olha para cá, o que é este menos? Troque o sinal do B. Aqui é uma ordem. Troque o sinal do B. Se não trocar, tá errado, tira 0. Tá bom? Menos. Quem é o B? O B é 0. Mas o 0 não tem sinal, então não troca sinal. Só nesse caso. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Vamos extrair uma raiz par, uma raiz quadrada. Raiz quadrada de delta. Quem é o delta? Ora, tá aqui o delta. É 64. Viu como é bom calcular separado? Eu gosto, mas se você não gostar, você pode fazer os cálculos todos em paralelo, não tem problema. Sobre 2 vezes o A. Quem é o A? Menos 2, parêntese de novo. Lembre dos parênteses, que é para separar os sinais, para não se enrolar no dia da prova. Ó, continuando, 0 mais ou menos, falta extrair essa raiz. Quanto é a raiz quadrada de 64? Claro, é 8. E aqui esse produto, mais por menos dá menos, 2 vezes 2 é 4. Tá preparado? Vamos calcular agora, separar o x' e o x duas linhas. Primeira raiz, segunda raiz, com o mais e outra com o menos. Ó. X uma linha vai ser, traço fracionário, 0 mais o 8. Sobre quanto? Menos 4. Então, o x uma linha vai ser 0 mais 8 é 8. Sobre menos 4. Divisão. Traço fracionário é uma divisão. X uma linha vai ser a primeira raiz. Mais por menos dá menos. 8 dividido por 4 é 2. Tá aí x'. X duas linhas. Se pegamos o menos, pegamos o mais. Vamos pegar agora o menos. Ó. 0
menos 8. Cadê o 8? Menos 8 sobre menos 4. X duas linhas vai ser 0 menos 8. 0 operado com qualquer número dá sempre aquele mesmo número. 0 menos 8 é menos 8 sobre menos 4. Agora, traço fracionário divisão. Só para terminar, x duas linhas, a segunda raiz vai ser, ó, divisão. Menos por menos dá mais. 8 dividido por 4 é 2. Tá encontrado. Como eu falei, delta deu maior do que zero, deu positivo, um número positivo, duas raízes reais diferentes. Ó, x' é diferente de x duas linhas. Tá bom? São diferentes, ó, é mais 2 e menos 2. Mais 2 é diferente de menos 2. Eles não são iguais. Então, solução da bicha qual é? Qual é a solução da equação zona? Foram os valores menos 2 e mais 2. Professor, podia colocar primeiro mais 2 e menos 2? Pode. Conjunto é a ordem dos elementos não altera o conjunto. Eu podia botar mais 2 e menos 2 ou menos 2 e mais 2 separados por uma vírgula. Cuidado, não diga menos 2, mais 2. Não, é erradíssimo. É menos 2 e mais 2. A solução desta equação. Continuando, menino, olha para cá, menino. Olha mais essa aí, ó. Professor, isso é uma equação? É sim, pequenininha desse jeito, mas é uma equação de segundo grau, porque a variável veio elevada a 2. 4x a segunda é igual a zero. Uma equação de segundo grau. E cadê o A, cadê o B, cadê o C? Olha lá como eu falei, o A, o B e o C podem ser zero, os dois ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu aqui. Não apareceu o X, é 0x. Não apareceu o C, é porque é zero. Então, ela na forma geral seria 4x a segunda, seria? Não, será. Ó, 4 a segunda mais 0x, que não apareceu, mais 0, que também não apareceu. Isto igual a zero. Está aqui ela na forma geral, a forma ideal para você levar para a fórmula. Por que tem que ser colocado aqui na forma geral? Porque na fórmula você precisa de A, B e C. E sem estar na forma geral, você não vai saber quem é A, B e C. Por isso tem que ser primeiro visualizada na forma geral. Calculando o delta, menino, olha para cá, menino, delta, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, memoriza. Delta vai ser, quem é o b? É 0, 0 ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o a, quem é o a? O a é 4, ó. O a é 4, mais 4. Vezes também o c, quem é o c? É 0. Então, o delta vai ser 0 ao quadrado é 0, menos por mais dá menos, e por mais dá menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 0 é 0. Delta, para terminar, só falta somar. 0 mais 0 é 0. O delta é igual a 0. O que eu falei do delta? Quando o delta for igual a 0, a equação terá duas raízes reais e iguais. Então, aqui, ó, pode ver no nosso final aqui da equação, o x' vai dar igual ao x duas linhas, porque o delta é igual a 0. Eu posso dizer isso antes de terminar a equação, por quê? Porque o delta, ele indica a variação das raízes. Então, delta igual a 0 já pode ser, vai ser dois números iguais. Tá bom? O x' e x duas linhas. Começando, lá vai a fórmula. Menos b, mais ou menos raiz do delta sobre 2 vezes a. X vai ser menos o b. O b é 0. Não tem mais 0 e nem menos 0. 0 não tem sinal, lembra disso. Mais ou menos, que vamos extrair uma raiz. Raiz quadrada de delta, que também deu 0. Sobre 2 vezes o a. O a é 4. Vezes 4, mais 4. X vai ser 0, mais ou menos raiz de 0 é 0. Professor, por que botou mais ou menos? Só por questão de o radical aqui ter um índice par, é raiz quadrada, mais ou menos. Só para lembrar que sempre que tira uma raiz par, não existe mais 0 nem menos 0, claro. Mas a fórmula manda você somar e depois subtrair. 2 vezes 4 é 8. Separando aqui, o x, uma linha vai ser
x uma linha, 0 mais 0, 0 mais 0, sobre 8. X uma linha, a primeira raiz vai ser 0 mais 0 é 0, sobre 8. Uma divisão, 0 dividido por 8. Você tem 0 para dividir para 8 crianças, dá quanto para cada? Claro que é 0. Então, a primeira raiz é 0. A segunda raiz, x duas linhas, vai ser com menos, ó. Eu coloquei aqui o cálculo só para você ver que, para não perder o costume de que primeiro faz com mais e com menos. E depois, porque ambos são 0, vai dar sempre 0. Ó. Então, 0 menos 0 sobre 8. Então, x duas linhas vai ser 0 menos 0 é 0 sobre 8. 0 sobre 8 é o mesmo cálculo, 0. Então, duas raízes reais e iguais. Mas, professor, se deu delta zero, as raízes são zero? Não, necessariamente não. Aqui foi uma coincidência. Então, pode dar também diferente de zero. Delta igual a zero e dá mais 2 e mais 2, mais 5 e mais 5. Delta igual a zero diz apenas que as raízes são iguais e não zero. Nem sempre zero. Pode ser zero também. A solução... 0 e 0. Outro detalhe, em um conjunto, é um conjunto, o conjunto de solução. Em um conjunto, não é necessário que se repita elementos. Então, se foi 0 e 0, basta colocar ele uma vez. A solução da equação, 0. Vamos ver essa outra. Essa é grandona, olha só. Essa está completa. Eu já botei essa aí na forma geral, que a gente já aprendeu a botar na forma geral. Já veio preparadinha. Quem é o A? O A é mais 3. Quem é o B? O B é menos 2. Quem é o C? O C é mais 6. Calculando o delta. O A mais 3, o B é menos 2 e o C é mais 6. Separamos os coeficientes, vamos botar na fórmula o delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser B ao quadrado, quem é o B? Menos 2, pega aqui ou aqui, tanto faz. B ao quadrado, parêntese, nele, menino, olha para cá, menino. Como é negativo, parêntese nele. Ó, menos 2 ao quadrado, menos da fórmula, 4 da fórmula, vezes o A. Quem é o A? O A é mais 3. Pega aqui ou aqui, tanto faz. Entre parênteses. Vezes também o C. Quem é o C? O C é mais 6. Entre parênteses, para não confundir com o vezes. Ó. Delta vai ser negativo elevado a expoente par da positivo, mais 2 ao quadrado é 4, mais 4. Não precisa colocar o sinal, já falei isso várias vezes. Agora, aqui é um produto. São 3 números multiplicando. 1, 2, 3, ó. Multiplicando-se entre si. Menos por mais dá menos e menos por mais dá menos. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 6 dá 72. Então, aqui, ó, delta vai ser mais 4 com menos 72. Quanto é que dá? Sinais diferentes. Aqui é mais 4, aqui é menos 72. Sinais diferentes diminui e dá o sinal do maior. 72 menos 4 dá quanto? 68. E repete o sinal do maior. Ó, menos, repetir o sinal do maior, 68. Delta deu negativo. Negativo é o que, menino? Negativo é menor do que zero. Então, deu negativo. Delta é menor do que zero. A equação não vai ter raiz real. Vamos ver isso? Levar para lá o delta, levar a equação e a fórmula. Equação, o delta. 1068. E a equação, a fórmula e a equação, tá aí. X é igual a menos o B, troca o sinal do B, tá menos 2, vem para cá mais 2, menos, eu ainda botei, ó, para mostrar, se você esqueceu, menos da fórmula, ó, vou voltar, ó, menos da fórmula e o menos 2, ó. Estou relembrando de novo porque que muda o sinal. E o menos do 2. Mais ou menos, raiz quadrada do delta que dá menos 68, sobre 2 vezes o A, que o A é mais 3. Entre parênteses. Ó, fazendo, ó. Menos por menos dá mais 2, ó. Por isso que eu disse, não precisa fazer isso. Esse menos está apenas mandando trocar o sinal. Tá menos 2, vem para cá mais 2, ó.
direto, para não precisar essa parte aqui. Coloquei de novo, mais uma vez, para relembrar. Mais ou menos raiz quadrada de, assim, sobre 2 vezes 3 dá 6, mais ou menos raiz quadrada de menos 68. Eu falei lá na aula, não sei se foi a 4 ou foi a 5, raiz par de número negativo não pertence aos reais, pertence aos números complexos, lembra? Então, não pertence aos reais, a raiz. Mais ou menos. Ela não existe? Ela existe. Existe a raiz de menos 68, só que lá nos números complexos, agora você não pode, agora não dá. Qualquer dia lá no ensino médio você vai aprender a resolver. Ó, resolvendo, pá, resolveu, ó, deu quanto? Não dá, não pertence aos reais, x duas linhas também não, x duas linhas também não. Solução é x pertence aos complexos e x duas linhas também pertence ao complexo. Solução é vazio. O vazio são duas chaves, ou então o símbolo do vazio. Não pode botar os dois juntos, tá bom? Bem, vou dar uma pequena pausa. Essa aí nós vamos resolver no outro vídeo, tá bom? Continuando. Bem, nós terminamos essa nossa aula e esta aula ela vai ter continuidade no próximo vídeo. O próximo vídeo ainda vou mencionar como aula 6, referindo-se a equações de segundo grau, só com mais alguns exemplos interessantes e algumas formas para resolver equações incompletas. Bom, então não deixe de assistir o próximo vídeo e as atividades que eu vou mostrar, que eu vou levar para vocês, que vocês terão que me retornar essas atividades, estarão no próximo vídeo. Vão estar no próximo vídeo, tá bom? Não deixe de assistir o próximo vídeo. Espero que eu tenha sido claro o suficiente e até a nossa próxima aula, tá bom?